Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos amigos do Apostolado Glória de Maria, alguns amigos pediram para que eu gravasse um pequeno vídeo para esclarecer um pouco as raízes históricas desse conflito que infelizmente nós estamos vendo hoje, mais um capítulo dele entre Israel e a Palestina. Então eu pretendo com este vídeo procurar esclarecer alguma coisa da história, né? E não pretendo, obviamente, falar deste conflito que acontece neste momento, porque é um volume muito grande de informações falsas, né, e mentirosas de ambos os lados, de modo que todo acontecimento muito recente é muito arriscado dizer alguma coisa. O melhor é esperar o tempo passar para a gente poder avaliar melhor. Então não vou me atrever a falar sobre o conflito que acontece neste momento, mas simplesmente fazer um resumo da história que levou a isso, né? E ver se a gente consegue, nesse pequeno resumo, esclarecer alguns pontos, né? Então, o primeiro ponto importante, né? Eu já disse em algumas outras aulas, quando a gente fala de povo judeu, a gente não está falando necessariamente do povo do Antigo Testamento. Por quê? Se vocês pegarem a Sagrada Escritura para ler, vocês vão ver que a palavra judeu aparece muito depois, né, na Sagrada Escritura. Vocês não vão ver essa palavra no livro do Gênesis, né, nem no livro dos Juízes. Ela vai aparecer depois. E por que isso, né? Porque obviamente não existia um povo judeu. Então quando a gente lê esse livro do Paul Johnson, né, A História dos Judeus, trata-se de uma falácia, e de uma mentira, de uma construção histórica que ele acaba utilizando. Tanto é que o primeiro capítulo do livro, parte 1, ele fala israelitas. Ele não fala judeus, ele fala israelitas. Então, para começar essa história, nós temos que falar primeiro, né, dos hebreus, descendência de Hebe, da qual virá Abraão. Abraão foi ele que comprou um território ali nessa região, que mais tarde seria chamada Palestina. Uma região habitada pelos hititas, né, que eram semitas. E Abraão, então, neste local, vai comprar um território em Hebrom, que seria o túmulo da sua esposa Sara e também seria o próprio túmulo dele. Então esse aqui é o ponto de partida, né? E ali então o povo hebreu vai se fixando ali, a descendência de Abraão, Isaac e posteriormente Jacó. É com Jacó que a designação hebreu muda, né? Por quê? Porque dos hebreus vão vir dois povos, os israelitas, ou seja, aqueles que descendem de Jacó, Israel, e os edomitas, aqueles que descendem de Esaú. E também um outro povo que vai vir também do primeiro filho de Abraão, com a escrava Ágar, uma escrava egípcia, que é Ismael, que vai dar origem ao povo árabe. Muito bem? Até aqui nós não estamos falando de povo judeu. Então agora nós começamos a falar de povo israelita. Uma grande fome se abateu sobre aquela região, forçando a migração deste povo israelita para o Egito na época de José. O povo israelita vai para o Egito e lá fica vivendo durante muito tempo. Neste intervalo de tempo, um outro povo que migrou desde a Europa, e a Índia, daí porque este povo é chamado de indo-europeu, e é um erro também de alguns dizerem que este povo era grego. Não, o povo grego vai se formar depois. Aqui nós estamos falando de indo-europeus. Por acaso, alguns desses povos indo-europeus vão dar origem à civilização grega, mas um desses povos vai ocupar aquela região, que mais tarde vai se chamar Palestina, em função do nome deles. Eram os filisteus. Então os filisteus passaram a viver naquela região durante o período em que o povo israelita estava no Egito. Durante o período do Egito, o povo israelita tornou-se cativo no Egito e foi preciso um libertador. Moisés então vai libertá-los do Egito e reconduzi-los à terra prometida.
40 anos no deserto e finalmente vão chegar, né, ali na terra onde outrora seus ancestrais habitaram. Ainda não estamos falando de judeus, né? Então estamos falando de israelitas. Então os israelitas vão combater para reconquistar esse território e as 12 tribos de Israel vão ficar divididas, né, neste território, ali tendo por referência o Rio Jordão. Os anos vão se passando, nós vamos ter o período dos juízes e posteriormente o período dos reis, né? Então o grande conflito no período dos reis se dá na época do rei Saul, né, contra os filisteus, e é o momento, né, que a Sagrada Escritura conta do embate entre Davi e Golias, né? Então este é o momento aqui em que vai se consolidando o domínio sobre o povo israelita naquele território. Bom, depois da morte de Salomão, né, essas 12 tribos de Israel vão se dividir, dando origem a 2 reinos, o reino de Israel e o reino de Judá, descendência de Judá, um dos filhos, né, de Israel. Daí porque os do reino de Judá vão passar a ser chamados de judeus. Aí sim nós começamos a falar de judeus no sentido racial, não em um sentido religioso, mas no sentido racial da descendência de Judá. A religião deles é a mesma religião monoteísta de Abraão e de Jacó, né? Não é o judaísmo. Bom, o reino de Israel vai cair numa grande apostasia, né? Vai sendo aos poucos assimilado pelos povos vizinhos e seus ídolos pagãos. Daí vem o castigo de Deus para eles, que é, né, a destruição por seus inimigos. Então vai vir a invasão dos assírios, um povo que vem da Mesopotâmia, e o reino de Israel deixa de existir, com as suas 10 tribos. Resta apenas o reino de Judá, preservando a religião verdadeira, a religião de seus pais, e o templo que foi construído por Salomão. No entanto, o povo de Judá também, gradativamente, vai caindo em apostasia, e aí vem um castigo, a invasão dos caldeus da Babilônia, os neobabilônicos, né? E vão por fim ao reino de Judá, destruindo este primeiro templo. E os judeus, ou seja, a descendência de Judá, do reino de Judá, vai ser levada como cativo para a Babilônia. Neste período do exílio da Babilônia, vai surgir uma nova religião, que é a religião que nós conhecemos hoje, esse judaísmo que a gente conhece hoje. A religião da sinagoga, porque não tem mais templo para fazer sacrifício, e gradativamente eles vão assumindo uma maneira própria de interpretar as Sagradas Escrituras, que vai dar origem mais tarde à seita farisaica. Então, Ciro, rei da Pérsia, vai libertá-los do cativeiro da Babilônia. Eles retornam, né, para essa região que mais tarde vai ser chamada de Palestina, ainda não é chamada de Palestina aqui, e lá vão reconstruir o templo, né, e retomar suas atividades. Mas agora a gente também não está falando ainda de religião judaica, porque não havia uma religião monolítica neste momento aí. O que haviam eram partidos ou seitas. Havia dos fariseus, dos saduceus, dos essênios. Mas depois, quando ocorreu este retorno para esta região, ou seja, quando eles saíram da Babilônia e retornaram para essas terras que outrora pertenceram a Abraão, houve uma assimilação também dos povos que viviam ali, sobretudo os idumeus. Então os idumeus foram assimilados, né, e passaram a conviver, né, religiosamente com o povo de Judá, né, depois de reconstruído o templo. Então isto vai dar, evidentemente, né, no reino de Herodes o Grande, que não era de judeu, né, mas era religiosamente sim judeu, mas não era judeu de raça. Ele era da descendência de Edom, era um edomita, descendência de Esaú. E, portanto, ele não era um rei legítimo, porque ele não era da descendência de Davi, né? Muito bem.
Então, vem a ocupação romana e aquele território, né, passa a ser dividido em faixas, né? A Judéia, né, a parte majoritária, onde ficava o templo de Jerusalém, passa a ser chamado de Judéia. Os habitantes da Judéia são chamados judeus, geograficamente falando, né? Embora nem todos os judeus da Judéia fossem da religião judaica e nem todos fossem da raça judaica. Então nós estamos aqui usando o termo judeu, né, sob três aspectos: o aspecto racial, o aspecto religioso e o aspecto geográfico. Então a Judéia era uma região onde habitavam também os edomitas, né, que não eram racialmente judeus. Inclusive, né, o rei era Herodes, que era edomita ou idumeu. Muito bem, então você tinha a Judéia, você tinha a Samaria e você tinha a Galileia. Os três territórios ali que ocupavam, todos eles governados, né, por Herodes o Grande. Depois da morte de Herodes, esse território vai ser dividido entre seus filhos e posteriormente a região central mais importante, onde ficava Jerusalém na Judéia, vai passar a ser da administração romana. Na época que Nosso Senhor nasce, essa é a configuração do local, né? E é por isso que a Sagrada Escritura, né, no Novo Testamento, quando se refere aos judeus, né, se referem aos judeus da Judéia, né, geograficamente falando. Muito bem, então, depois da morte de Nosso Senhor Jesus Cristo, vai haver a revolta, né, dos judeus contra os romanos, e aí vem a destruição do segundo templo, no ano 70, e o início da dispersão deste povo, né, que vai se consolidar definitivamente no século II com o imperador Adriano. Então, depois do imperador Adriano, todos os povos que habitavam a Judéia, né, são dispersos, né, sobretudo os judeus, né, os judeus raciais e os judeus de religião, que já não é a religião de Abraão, mas a religião dos fariseus, e agora a gente passa a chamar de judaísmo, né? Então é nesse momento é que surge essa religião conhecida como judaísmo. É assim que entra na história essa religião, né, que já começa desde o tempo do exílio da Babilônia, vai se configurando na seita dos fariseus e finalmente vai ser majoritária depois da morte de Nosso Senhor e depois da destruição do segundo templo, quando eles vão finalmente, né, partir dali. É chamada diáspora judaica. E aí o imperador Adriano faz o decreto permitindo que os antigos povos que ali habitavam, ou seja, aqueles antigos filisteus, que na realidade nem existiam mais, né, mas que eram, né, de alguma maneira oriundos, tinha essa origem, né, dos antigos filisteus, e o imperador Adriano permite que eles passem a habitar aquela região, que vai ser chamado então, né, de Filistina. Daí porque vai vir o nome Palestina, tá certo? Então, essa região da Palestina era um conglomerado, né, de povos que viviam ali. Então, está correto quando se fala assim, não existe um povo palestino. Ainda não existia um povo palestino ali, propriamente dito. Mas isso vai se configurando com o tempo. Nós não podemos esquecer que desde esta época aí, né, do imperador Adriano, são 2000 anos de história que estão se passando, né? Então, aquilo que nós vamos entender como povo palestino é um conglomerado de árabes, de cristãos, e alguns remanescentes judeus ali e tal, que vão habitando aquela região durante este período. Muito bem. Acontece que a partir do século XIX, os judeus, que até então estavam dispersos pelo mundo, majoritariamente pela Europa, começam a reivindicar um direito a estas terras, como se estas terras pertencessem a eles, porque eles passam a construir a narrativa de que eles são, né, herdeiros destas terras, porque são da raça de Abraão.
Nós já vimos aqui, nesse meu breve relato, que não é bem assim, as coisas não são bem assim, né? Nós já vimos aqui, né, a origem disso tudo, né? E que judeu, israelita são coisas diferentes, e judeu, israelita, hebreu são coisas diferentes. O que eu quero dizer? Que primeiramente, né, todo hebreu é semita, é o nosso ponto de partida, é a raça semita. Todo israelita era hebreu e semita também. Todo judeu, né, era por sua vez também israelita, hebreu e semita. Mas não se pode falar que todo semita é judeu, né? Nós temos aí o caso dos árabes também, são semitas também. E dos próprios idumeus também, semitas também. Não podemos falar que todos os judeus, que todos os israelitas eram judeus, né? Porque não havia designação, porque os judeus só viriam depois a partir da descendência de Judá, entende? Então colocar isso tudo no mesmo pacote é uma grande confusão. É uma grande confusão que fazem os protestantes, né? Com as suas profecias, né? Com as suas falsas interpretações da Sagrada Escritura, e as suas profecias tal, que atribuem aquelas terras aos judeus de hoje, né? Bom, o movimento sionista então passa a defender esta causa, né? E finalmente vai haver a Primeira Guerra Mundial e em 1917 a Declaração Balfour. Na Declaração Balfour, né, escrita pelo Lord Balfour como garantia de que o governo inglês iria trabalhar favoravelmente à causa sionista de conseguir um território na Palestina, né, para o povo judeu construir o seu Estado. Essa carta foi entregue ao Barão Rothschild. E nessa carta pode-se ler claramente, né, que se reconhece o povo judeu como povo, o direito a um território, né. Já quando a gente lê os 14 pontos do presidente Wilson, que vão nortear os acordos da Conferência de Versalhes, né, de 1919, a gente não vê esse mesmo tratamento com os palestinos, né. Os palestinos não são reconhecidos como povo. A gente pode ler lá, se não me engano, no ponto 12, quando ele fala do Império Turco-Otomano, que se desfez, ele reconhece o território que configura naquele momento a Turquia, mas ele não considera nenhum daqueles povos ali, daquela região da Palestina, como povo. Então você tem aqui duas coisas distintas, né? Você reconhece o povo judeu como tal, e com direito àquelas terras na Declaração Balfour, e nos pontos do presidente Wilson você não reconhece os palestinos como povo. Agora vamos pensar o seguinte: os palestinos não são povo? Em que sentido nós estamos usando a palavra povo aí, né? Por que o judeu é considerado povo e o palestino não é considerado povo? Porque os judeus são semitas e isso caracteriza um povo. Ora, os palestinos também são semitas, né? Os judeus têm uma religião que os caracterizam como povo. Ora, os palestinos também têm uma religião, entende? Então, racialmente são semitas que compõem, de um modo geral, o povo palestino, que habita uma região chamada de Palestina e que possui uma religião, ou mais de uma, mas majoritariamente são islâmicos. Alguns cristãos e tal, mas majoritariamente são islâmicos. Quer dizer, se a gente considera do ponto de vista religioso, os atuais judeus não têm direito a este território da Palestina, porque a religião de seus pais, dos antigos hebreus, dos antigos israelitas, não é a mesma religião deles. Ou seja, eles apostataram e abandonaram aquela fé verdadeira. E os herdeiros dessa fé verdadeira são os católicos, é a Igreja Católica. E daí porque os papas eram contra o chamado Estado de Israel. Essa foi a resposta que foi dada, por exemplo, por São Pio X a Theodor Herzl, quando São Pio X disse para ele, né, enquanto vocês não reconhecerem nosso Senhor Jesus Cristo como Messias, vocês não têm direito àquelas terras.
Então, do ponto de vista religioso, nós já vimos que não é legítimo. E do ponto de vista territorial, geográfico, os palestinos, ou seja, os residentes da região da Palestina, que vivem lá há várias e várias gerações, quase 2000 anos, têm mais direitos do que estes. Então, a coisa é mais complicada do que parece. Então, é uma falácia também dizer que os palestinos não são palestinos, porque este nome era designação dada pelos antigos romanos aos filisteus, que não existem mais. Ora, mas a partir daí passou a ser uma região chamada Palestina. Logo, os habitantes dessa região podem sim ser chamados de palestinos. Sim. Agora, dizer que os palestinos não têm direito a esta região e os judeus têm é outra falácia, porque os judeus têm direito a esta região tanto quanto os palestinos têm. E se você considerar que foram estes habitantes da Palestina, ou os palestinos que ali estão vivendo geração após geração durante 1700, 1800 anos de história, deve-se considerar que eles têm mais direitos. Entende? Então, esses são os pontos. O que vai acontecer é que em 1948, finalmente, com a criação da ONU, a ONU vai estabelecer ali na Palestina o Estado de Israel. E a partir daqui, você tem o povo judeu habitando um território, um Estado nacional, que não foi reconhecido aos palestinos, porque os palestinos não foram reconhecidos como povo, e aí não se enquadra na categoria de autodeterminação dos povos, ou seja, aqueles que têm direito a um território nacional, e eles passaram a viver como párias, e empurrados cada vez mais até essa pequena faixa de terra, que é chamada faixa de Gaza. Bom, então espero ter esclarecido aqui alguns pontos. Não acreditem quando vocês ouvirem esses teólogos protestantes falar bobagem pela internet, e também essa mídia neoconservadora, dessa direita também, que está sempre apoiando Israel e os Estados Unidos. Então, no livro lá, O Complô contra a Igreja, de Maurice Pinet, tem um pequeno esquema, se não me engano no volume 4, em que ele demonstra esse jogo de tesouras, em que ele demonstra que o posicionamento da esquerda é ser anti-sionista, porque considera o sionismo um dos tentáculos do capitalismo internacional e do imperialismo norte-americano. Então, a esquerda tende a ser anti-sionista e, por ser anti-sionista, é contrário ao Estado de Israel. É por isso que Lula não vai no túmulo de Theodor Herzl, o pai do sionismo. É por isso que o PT apoia o Hamas, por exemplo. É construção da narrativa da esquerda. Mas eles não são contra o judaísmo, não são contra os judeus. Eles são contra o Estado de Israel, porque eles consideram o Estado de Israel fruto de um artifício capitalista, do sionismo. E, do outro lado, você vai ter a direita, que, pelo contrário, vai apoiar o Estado de Israel, porque considera o povo de Israel o povo eleito, assim como considera também o povo norte-americano um destino manifesto da nação norte-americana, com a missão de salvar a humanidade, esse novo Israel que seria os Estados Unidos. E então nada mais coerente do que apoiar o Estado de Israel, cujo maior braço armado é os Estados Unidos da América. Então eles apoiam o sionismo, apoiam o Estado de Israel, e são contra os palestinos. Evidentemente, quem está nesse lado dessa narrativa que se constrói ao longo da Guerra Fria, vai ser favorável aos Estados Unidos. E os que estão do outro lado, do lado esquerdo, vão ser favoráveis à Rússia. Entendeu? Então é um esquema simples, mas que funciona e engana todo mundo, como sempre. Ok, fiquem com Deus então, e até a próxima aula. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.